Olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a conversar então sobre pessoas que sugam a nossa energia, aquilo que nós chamamos nessa semana de psicopatias do cotidiano? Eh, Bom, vamos começar do começo. Tenho discutido aqui no perfil com vocês, falando sobre personalidade, falando sobre temperamento, né? Falando sobre caráter, sobre humor, ou seja, fatores muito significativos que implicam na organização e na configuração do entendimento da personalidade. A personalidade, ela é um conjunto, né? Uma organização bio psíquico social, né? Nós temos vários fatores que organizam a nossa personalidade. Já falamos sobre o temperamento, que é aquilo que é herdado, que é o biológico da história, e aquilo que é construído, né, que é a parte educacional, a parte social, que é o nosso caráter. Todos esses aspectos são fundamentais. É, já de longa data, né, com o estudo das patologias, das doenças de ordem mental, tem-se alguns cuidados, inclusive com organizações de entendimento e nomenclatura, para que a gente não use o termo doença mental, mas que usemos o termo transtornos mentais, né? Situações que transtornam a nossa mente e impactam também nas dificuldades de convivência e construção e realização e organização de pensamentos e vivências que cada um de nós vai ter no cotidiano. Tenho falado também, insistido aqui com vocês, que todos nós temos traços de personalidade e que esses traços se configuram em transtornos à medida que eles forem se tornando mais intensos, e são traços presentes no nosso comportamento de todos nós. Então, nós estamos falando aqui das psicopatias, e é muito comum a gente ouvir no cotidiano as pessoas dizer, cara, aquele é um psicopata, né? Fulano é uma psicopata, né? A psicopatia, ela traz, ou ela configura muito, ela categoriza, né, o que é a maldade humana, né? Então, quando a gente vê uma situação muito malvada, hedionda, a gente vai pensar, puxa, aquilo ali é um psicopata, né? Então, mas na verdade, em termos de classificação, né, ou de organização nosográfica, ou a organização da descrição das doenças, nós vamos ter dentro dos nossos manuais de diagnóstico, a psicopatia, ela é caracterizada como transtorno de personalidade antissocial, né? Isso tem uma série de, um conjunto, uma série de traços, né? Uma série de circunstâncias que precisam ser observadas numa sequência lógica, por um período de tempo, e uma série de fatores bastante importantes para que a gente possa configurar uma personalidade como uma personalidade de caráter antissocial, né? Nós usamos mais comumente, como as pessoas falam, fulano é um sociopata, fulano é um psicopata, porque sempre envolve essa questão da nossa relação com o outro. Existem alguns traços, né, que são muito marcados e muito marcantes, e de uma intensidade muito grande no comportamento de algumas pessoas, né? Uma inflexibilidade muito grande, né? A presença de arrogância, né? De uma soberba, de uma falta de humildade, onde a pessoa normalmente nunca erra, quem erra são sempre os outros, né? Ou qualquer coisa que ela tenha cometido foi porque fulano causou assim ou causou assado, né? Nós vamos ter atitudes parasitárias, né? Aquelas pessoas que se fixam no outro, né? Com um comportamento de dependência e ao mesmo tempo de destruição. Nós vamos ter baixa empatia, pessoas que não têm muito bom senso, que se colocam para o outro e falam para o outro de uma maneira que fere, que machuca, que desqualifica, que invalida, que prejudica a autoestima, né? Palavras mal colocadas, situações que realmente trazem profundo sofrimento na convivência. Pessoas que você observa que elas gostam de transgredir as leis, né? E tem de certa forma um prazer nisso, né? Achando que os outros são realmente assim
todos muito otários e que ela está por cima da carne seca e que ela pode tranquilamente né, conseguir sair-se bem. Nós vamos ter ainda comportamentos de insensibilidade, né? Muitas vezes de uma frieza que você pensa, cara, como assim aquela pessoa fez isso? Né? Pessoas muito egocêntricas, né? Que pensam em si, que manipulam muito, que mentem muito, e não são assim aquelas características mais imaturas, né? São características de pessoas que já estão aí na vida por algum tempo, por muito tempo. E essas características mais rígidas, presentes no comportamento, elas acabam impactando muito no relacionamento com as pessoas. Todos nós temos traços, todos nós temos deficiências nas nossas relações, temos. Mas tem uma coisa que é muito interessante das pessoas mais comuns, né? É que as pessoas têm uma certa consciência disso. Tipo, cara, foi mal, né? Reconheci, agi, fui babaca, fui insensível, fui uma pessoa sem noção. As pessoas com esses traços mais marcados, né, de um comportamento antissocial, que ele não leva em conta o outro, né? O outro é só um mero objeto, um mero instrumento né, para suas satisfações. São pessoas que têm baixíssimo nível de consciência, elas não têm percepção, elas não reconhecem em si uma condição que mereceria ou careceria de algum tipo de ajuda ou algum tipo de auxílio, né? Muitas vezes de uma postura até bastante carismática, muito fluente, muito falante, são pessoas encantadoras, né? Que você acaba se encantando pela inteligência, pela, muitas vezes, a organização da fala e a forma como a pessoa se apresenta, uma capacidade de persuasão muito grande e que muitas vezes realmente manipula a emoção do outro. Isso tudo, sim, isso existe de fato. Nós temos muitas vezes uma série de fatores que podem favorecer a nossa conexão com pessoas desta natureza, né? Nós temos situações que ligam a nossa toxicidade, a toxicidade do outro. Então, muitas vezes, seja porque nós temos do outro lado uma autoestima muito rebaixada, uma pessoa com baixíssimo senso de valor próprio, ou porque é uma pessoa que tem uma série de cristalizações, de imaturidades, de sofrimentos emocionais que não foram tratados, que não foram bem costurados, bem desenvolvidos e que são um terreno fértil para que haja a presença ou se instale a presença de pessoas mais abusadoras, né? Pessoas que realmente passam por cima do outro para adquirir e para conseguir os seus objetivos. A gente está cansado de ver aí nas novelas e nos filmes atitudes de pessoas que são os grandes vilões ou vilãs da história, né? Pessoas que têm suas ambições e que elas traçam seus planos e vão à procura daquele objetivo, passando por cima de quem quer que seja. É totalmente diferente de pessoas que são ambiciosas, né? Que são pessoas que naturalmente buscam seu desenvolvimento e são empreendedoras. Não, nós estamos falando de ganância, né? Nós estamos falando de pessoas que não medem, não tem escrúpulos, né? São pessoas que realmente não têm essa consciência moral, né, de alguns deveres que estão postos na nossa sociedade, né? E elas transgridem mesmo, desrespeitam o espaço do outro, né? Como colocava, há um egocentrismo muito grande, né? Onde o que importa é a realização do que eu quero, do que eu acredito. Os outros são os outros, né? E eles realmente têm pouca relevância. Os diagnósticos são feitos com bastante critério, né, por equipes multiprofissionais e principalmente a equipe da psiquiatria e da psicologia, até porque essas pessoas, queridos, não são as pessoas que vão à terapia, não são as pessoas que vão pedir ajuda, são pessoas que são ou estão acima do bem e do mal, né? Elas não se consideram pessoas que necessitam de ajuda, então elas vão destruindo muitas pessoas, e quem vem buscar ajuda são as pessoas que
foram afetadas ou foram machucadas e muitas vezes destruídas, né, naquela situação. Um relacionamento com pessoas que trazem essa sensação, são pessoas que trazem e levam para o outro uma sensação realmente das pessoas estarem sendo abusadas, né, de não ter um limite, né, elas vão passando como trator na vida das pessoas, né? Então você naturalmente vai tendo uma sensação de insuficiência, porque e chega um determinado momento você pensa, cara, tô certo ou tô errado? Será que o outro tá certo? Você começa a duvidar de você mesmo. E tem uma questão que é muito interessante, né? Às vezes a pessoa fala assim, fulano é louco, né? E a gente usa essa palavra muitas vezes até pejorativamente, nós temos que ter bastante cuidado com esses termos, né? Porque a loucura é quando você tem uma cisão com a realidade. Então, dentro da organização, da classificação das doenças, você vai ter vários grupos que são observados, né? Desde pessoas que você vai ter características de comportamento, de personalidade, né? Que você pode ter, por exemplo, como esquizofrenia, você pode ter um surto psicótico, né? Sair da realidade, ou você pode ter também um transtorno bipolar, onde você tem alguns graus, né, de transtorno bipolar, onde você pode também não apenas ter um tipo de humor que cicla, mas você pode também ter manias, hipomanias, estados de surto onde você sai do eixo da realidade. Uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, né, que nós vamos chamar aqui dos psicopatas ou sociopatas em algum nível, são pessoas que não têm nenhum distanciamento da realidade, elas são absolutamente cientes do que elas estão fazendo, elas são absolutamente conscientes do que elas estão fazendo. Normalmente são pessoas bastante inteligentes, muitas vezes manipuladoras, bastante frias e insensíveis, que levam o outro a atender aquilo que lhes dá e que lhes traz prazer. Para a gente finalizar, dentro desta classificação dos transtornos de personalidade, existem vários grupos onde você coloca as classificações e daí você vai trabalhar, né, questões até farmacológicas, como por exemplo, eu citava a esquizofrenia e citava também o transtorno bipolar, que são transtornos que você tem uma tratativa medicamentosa, né, que a psiquiatria consegue excelentes resultados com o uso farmacológico. E tem algumas classificações, como os transtornos de personalidade, por exemplo, em que muitas vezes a ação medicamentosa ela é pouco eficaz, né? Então, assim, existem algumas comorbidades que muitas vezes são tratadas e estão presentes ali. Você pode ter vários traços diferentes organizados dentro de uma mesma estrutura. Às vezes esse tipo de padrão é tratado medicamentosamente com excelentes resultados, mas os transtornos de personalidade, no qual se inclui o transtorno de personalidade antissocial, já a resposta medicamentosa é um pouco mais difícil. A psicoterapia é um caminho, normalmente com o passar do tempo, né, algumas pessoas que têm um comportamento mais inadequado com relação ao convívio social pode melhorar né, no seu desenvolvimento. A maturidade sempre ajuda, mas tem coisas que não são modificáveis, até porque muitas vezes a pessoa ela não vai buscar ajuda porque ela não reconhece ajuda. Normalmente o que acontece muitas vezes é a pessoa que vive relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos com essas pessoas, elas acabam então buscando ajuda para aprender a lidar com aquela situação e sair do relacionamento que transtorna a vida de todos. Bom, fico por aqui nessa descrição bem genérica das questões relacionadas aos transtornos de personalidade antissocial, aquilo que nós chamamos de psicopatias, e que trabalhei nesta semana, né, no sentido da gente compreender um pouco melhor que aspectos estão presentes para a gente identificar melhor. Nos vídeos seguintes nós vamos falar um pouquinho sobre como perceber nas atitudes das pessoas esses comportamentos e também como que a gente pode se prevenir, se proteger dessas relações. Um beijo para você, muito obrigada pela sua atenção até aqui, a gente se vê.